De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a inflação oficial do país registrou em fevereiro a maior taxa para o mês nos últimos 22 anos. Você, meu amigo, minha amiga, já deve ter percebido isso de forma muito forte aí no seu bolso. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 1,31%. E em Teresina, a cesta básica teve uma variação de 2% em fevereiro. E claro, para a gente ajudar a gente a entender esses números e o impacto disso tudo, a gente recebe aqui, como toda terça-feira, o nosso economista Francisco Souza. Bom dia, bem-vindo novamente ao nosso Piauí no Ar. Obrigado, Sayuri, bom dia para você que nos assiste. A gente estava até batendo um papo aqui rapidinho antes de entrar no ar para falar dessa dificuldade que o brasileiro está sentindo, principalmente em relação aos alimentos. E a gente vai tentar entender por que isso está acontecendo. Até teve uma baixa no preço dos alimentos, agora não impactou tanto a inflação, é isso? Isso, porque tem alguns alimentos, essa oscilação é constante, né? Alguns aumentam, outros diminuem, depende de particularidades da produção de cada um, de exportação, mas especificamente a gente vai comentar alguns que estão com preço bem salgado. Tá certo. Coloca bem na tela a nossa primeira pergunta. Um pouco de economiquez aí, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mostra que os preços subiram 1,31% em fevereiro. É importante a gente entender quais foram as causas dessa alta, não é mesmo? Isso, porque o IBGE pesquisa 9 grupos, né? E tem habitação, tem alimentação, tem vestuário, tem transportes, e até tem uma cartela auxiliar que a gente destaca quais são os itens que apresentaram maior variação em fevereiro. Educação, esse item apresentou uma variação em decorrência das mensalidades escolares. Habitação, todos nós, no mês de janeiro foi bom, pagamos uma conta de energia até mais em conta, mas isso impactou agora em fevereiro. Aquele bônus do Itaipu não teve, então impactou na habitação. Alimentação e bebidas. Alimentação aí entra frutas, verduras, arroz, feijão, todos os alimentos. Café. Então, o preço do ovo e do café subiram bastante em fevereiro e teve esse impacto grande nos custos dos alimentos e na inflação. Exatamente. A gente falava da alta do preço. Educação, habitação, alimentação e bebidas e transporte. Gasolina está mais cara. Então, no mês de fevereiro, nós tivemos também, o telespectador lembrar, o aumento do preço da gasolina e do óleo diesel. Então, os principais fatores que impactaram para a inflação no mês de fevereiro foram esses que a gente citou. Em outros segmentos também houveram alterações, mas o impacto maior foi nesses 4 segmentos aí. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre cesta básica, aquela mesmo, que tem muito a ver com os alimentos, os itens de necessidade especial, primeiro ali das famílias. Mas vamos falar agora mais um pouco sobre a inflação. Próxima pergunta do número 2. No acumulado de 12 meses, a inflação registra um avanço de 5,06%. Como esse índice impacta a decisão de aumento da taxa básica de juros? A gente está falando daquela taxa Selic, né? E exatamente. 5,06% é um índice considerado alto? Está acima da meta, está acima do teto da meta, que é estabelecida pelo Banco Central, que é o teto da meta, o máximo que poderia chegar é 4,5%, conforme os parâmetros estabelecidos. Então, se está acima, aí já o mercado financeiro já começa toda aquela especulação, fica nervoso, exatamente. E isso, qual é o problema? Aquela questão que a gente comenta, impacta na nossa rotina no dia a dia. Então, por exemplo, hoje e amanhã, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, estará reunido para a definição da taxa básica de juros da economia, que isso afeta toda a nossa rotina em termos de custos para financiamentos, empréstimos. Então, provavelmente, vai a previsão do mercado que aumente mais um ponto, em torno aí de 1 ponto percentual. A gente está em quanto agora? 13,25. Pode chegar a 14,25. Isso. Então já é esperado isso. Já é esperado um aumento. E aí, essa questão, um dos fatores que é levado em consideração é essa questão da inflação. Então, essa questão da inflação impacta também nessa definição da taxa básica de juros. Próxima pergunta, agora sim. Custo da cesta básica. O
custo da cesta básica no mês de fevereiro em Teresina, olhando aqui para a nossa capital, foi de R$ 622,43. Um aumento aí de 2%. Teresina segue sempre a tendência dos preços em nível nacional. Acontece isso aqui na nossa capital? Sim, até é importante, o telespectador, a gente comentou o IPCA, que é o Índice de Inflação a nível de Brasil, que tem também o item de alimentos, mais especificamente a CEPLAN, a CEPRO, faz uma pesquisa do custo da cesta básica em Teresina. E o preço do café, no caso aí, teve um impacto grande nesse custo da cesta básica, o preço do ovo. Então, o comportamento do preço dos principais produtos, que tem variação a nível de Brasil, reflete-se também na realidade do piauiense e do teresinense. Claro que o preço do custo da cesta básica não é o mesmo aqui em Teresina, em Fortaleza, em Salvador, cada estado tem suas particularidades, a própria logística de transporte lá do centro produtor, o comportamento do mercado, da renda das pessoas. Mas, de uma forma geral, esse preço da cesta básica em Teresina seguiu esse comportamento do preço da cesta básica, como você comentou, dos itens ali essenciais para as pessoas que impactam no bolso, que impactam ali no seu salário do dia a dia. É um parâmetro interessante, né? Avaliar como é que a inflação está a partir do preço da cesta básica e como esse preço está difícil dos alimentos, né? Que compõem uma parte da cesta básica, principalmente para as famílias de menor renda, de baixa renda. Alguns, aí no caso, a gente citou esses que aumentaram, mas o arroz. Caiu. O feijão caiu também. O feijão também, né? Então, existe uma expectativa de uma super safra no Brasil, de uma forma geral, milho, arroz, feijão, dentre outros itens, e isso, claro, tendo uma super safra, para colaborar com a questão da redução dos preços dos alimentos, que aí o milho, a soja são usados para alimentar os animais, que reduz o preço da carne. A esperança é essa, né? Aquele ciclo que a gente conhece bem também vai muito para fora, né? Para exportação. Para exportação, vai depender também se tiver muito atraente para exportar, vende para os países e reduz a oferta interna. Mas vamos torcer que tenha para a gente também e tenha impacto menor no nosso bolso, né? Pois é, gente. O preço do café, por exemplo, né? A gente fica pensando, Brasil, produtor de café bom, de qualidade, e a gente pagando tão caro. Só que isso aí é um problema no mundo, né? Essa questão do café não é meramente uma situação específica interna de Brasil. É um problema a nível de mundo, em decorrência da produção mundial, e aí entra a questão das mudanças climáticas, né, que afetam a economia e que, consequentemente, afetam o nosso bolso. Isso é realidade. As mudanças climáticas, agora em 2025, vamos ver o que vai acontecer, mas afeta a produção de tudo, tem afetado a produção de tudo, né? Ou atrasa a chuva, ou é seca, ou no momento que plantou, como está acontecendo aqui no sul do Piauí, plantou, mas a chuva não foi suficiente, a irregularidade para que o milho, o feijão conseguisse crescer. Então, essa questão das mudanças climáticas tem afetado desde a produção do pequeno agricultor familiar ao grande que produz em larga escala para exportação. Então, quando você estiver ali na gôndola do supermercado, olhar o preço dos alimentos antes de falar, né, como eu falei agora, olhar só para o mercado interno, também olhar para as mudanças climáticas aí, que é responsabilidade de todos. De todos, mundo, exatamente, né? exatamente. Última pergunta. Existem projeções para redução ou estabilidade nos preços dos alimentos? Essa pergunta acho que está todo mundo em casa querendo saber. Exatamente, como eu até comentei agora, existe uma projeção em decorrência dessa super safra que se está se esperando no Brasil de diversos itens. Claro, para alguns itens, como o café, não se está se esperando uma super safra, mas esses demais itens que são fundamentais tanto para a nossa alimentação quanto que são processados para outros alimentos e que, no caso, milho, soja, que fazem parte da alimentação do suíno, fazem parte da alimentação das aves, fazem parte da alimentação do bovino. Então, essa questão das chuvas, que em algumas regiões do Brasil, lá para o centro-oeste, sul, sudeste, a regularidade delas colabora no contexto da produção dos alimentos e, dentro desse contexto todo, existe uma esperança de super safra e, tendo safra, uma oferta maior para nós e impactando no nosso bolso. Obrigada pelos esclarecimentos, e já tem gente aqui querendo saber sobre aquele crédito consignado para a CLT. A gente vai falar sobre isso logo aqui no nosso quadro, né? Com certeza, podemos debater esse tema, é importante. Importante. E esse foi o nosso quadro de Olho no Bolso.